Deus, graças e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Eu não sei quantos de vocês estão cientes do que está acontecendo, eu acho que eu falou agora, de uma universidade norte-americana, nos Estados Unidos, onde uma quarta-feira passada, um número pequeno de pessoas se reuniram para louvar o Senhor e já estavam 144 horas de adoração ao Senhor. Eu estava lendo algumas coisas onde um casal extremamente cético, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo naquele lugar. E eles foram. E o testemunho deles é lindo porque eles falaram assim: nós ficamos lá 9 horas, parecia que ficamos só 15 minutos. Deus está fazendo uma coisa extraordinária. Mas sabe o que me chama a atenção? É a simplicidade do que Deus estava fazendo nessas 144 horas de adoração, de louvor, de palavra a Ele. Ninguém ficou embriagado no espírito, ninguém ficou com missão disso, missão daquilo. Mas é como desde a palavra do Senhor relata que em certa ocasião Elias, ele luta contra os profetas de Baal, ele foge e daqui a pouco ele está numa caverna, vem um terremoto, vem um naval, vem um montão de coisa, mas é interessante que o texto transmite de que Deus não estava em nada daquilo. Mas daqui a pouco foi uma brisa suave, calma, e quem estava? O Senhor. Deus está fazendo a igreja voltar. Ao princípio, Paulo fala uma coisa muito interessante. E aí eu uso, quando ele diz o culto racional, o culto entendido, onde as pessoas estão se quebrando ou se quebrantando, porque elas têm a compreensão que são pecadores. E eles necessitam da misericórdia, da graça de um Deus Todo-Poderoso. Meu querido, antes de eu abrir ou erguer a minha voz em oração, feche seus olhos, baixe sua cabeça e faça aqui minutos, segundos, uma oração ao Senhor. Fala com Deus, para que Deus esteja te abençoando, para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando na sua vida, fazendo coisas gloriosas. Eu gostaria que todos estivessem orando nesse momento. Todos orando em nome de Jesus. Somos a presença dele, do Santo, do Poderoso. Oh Jesus, louvado é o teu nome. Nós queremos te bendizer, Espírito Santo. Nós queremos te glorificar, nós queremos reconhecer que quantas vezes priorizamos tanta coisa, esquecemos de priorizar a tua presença na nossa vida. Queremos, Pai, no nome de Jesus, falar que muitas vezes pecamos até inconscientemente, mas não temos a responsabilidade ou o entendimento de confessar que pecamos contra o Senhor. Muitas vezes no nosso falar, muitas vezes no nosso pensar, muitas vezes no nosso caminhar, no nosso olhar, no nosso tocar, Senhor. Muitas vezes no nosso pensamento. Então, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, como eu estava lendo aqui, aquele pastor pregando, e ele percebeu que tinha unicamente um homem. Quando no final do culto, ele vai àquele homem diz: eu sou Jesus, e parei aqui só para te ouvir. E a coisa interessante dessa história é que ele relata que a partir daquele momento ele teve uma compreensão: se Jesus fala para ouvir o meu sermão, é porque eu estou falando aquilo que ele quer que seja falado. Oh Deus, que a nossa boca possa se abrir justamente para exaltar Ele. Jesus, o teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que perdoou o meu e o nosso pecado, aquele que está sentado à destra e intercedendo por nós. E o lindo disso é que Ele nos olha com o seu olhar de amor, com o seu olhar de carinho, com o seu olhar de longanimidade, de benignidade, com o seu olhar de amor para nós, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de Jesus. Obrigado porque foi Ele que
Santo que foi derramado sobre nós. Temos Ele. Então andamos por Ele, falamos por Ele, sentimos por Ele, Senhor, agimos por Ele, pensamos e assim sucessivamente. Ô Espírito Santo, fala conosco nessa noite, aviva a tua obra. No meio da igreja, tanta coisa contrária, mas Senhor, existem joelhos que não se dobraram a Baal, nem o deixaram. Existe ainda um remanescente, é o remanescente. É esse que o Senhor vai erguer, é esse que o Senhor vai usar. Um grande avivamento, antes que venha o terrível grande dia do Senhor, para que Ele julgue, para que Ele rebata, para que Ele leve a igreja, Deus. Fala conosco nessa noite. Nós queremos pedir como igreja que o Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, permita que o teu Espírito Santo passeie no nosso meio nesta noite. Queremos te pedir isso, Senhor. Não queremos cura, não queremos prata, não queremos ouro. Nós só queremos que a nossa presença Ele esteja sobre nós, para nos constranger e alegrar o nosso coração. E nós choramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Espírito Santo. Espírito Santo, Você pode declarar isso? ore por mim. Desce pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use minhas palavras.
em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de Mateus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês do versículo 23 ao versículo 31, a igreja em oração. Vamos fazer o seguinte, a irmã ainda vai projetar Atos 4, eu vou ler os versículos ímpares, começando pelo 23. A igreja aqui vai ler o 24, eu vou ler o 25. A igreja vai ler o 26, eu vou ler o 27, até estarmos no versículo 31. Em outras palavras, você vai ler os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares. Versículo 23 diz assim: uma vez outros procuravam os irmãos e lhe contavam quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Igreja, E ouvindo esses testemunhos, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque voluntária, verdadeiramente, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, Para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. tendo isso orado, leveu ao lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Coisa linda esses 3 últimos versículos. Primeira coisa, se há problema que impede que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, nós vamos orar a Deus no nome de Jesus para que o Senhor dê condições que nós possamos estar levando a palavra. Enquanto nós estivermos pregando, levando a palavra, o texto diz que no nome de Jesus, pelo poder de Jesus, sinais, coisas extraordinárias vão acontecer. E aí, seu ele. Amém? Mas tudo, Senhor,
compartilhar um texto, ou melhor, alguns textos da palavra de Deus. Ótimo, vontade. A sugestão do Cristo é válida demais. Eu pensei que ele está falando para tirar para cima todo mundo. Ok. Queridos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês um texto ou alguns textos da palavra de Deus, onde teremos o privilégio, a oportunidade de estarmos entendendo uma coisa extremamente singular, uma coisa extremamente importante para cada um de nós. Nós compreendemos e temos o entendimento que Deus ele manifesta alguns atributos. Nós poderemos falar sobre atributos pessoais de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos são exclusividade de Deus, por isso são atributos pessoais. Presta atenção aqui, deixa as criancinhas. São atributos pessoais. Mas também existem atributos de Deus que são atributos morais de Deus. E um desses atributos morais de Deus é a sua soberania. Deus é soberano. Tudo, não existe nenhuma outra coisa que deixa de estar no controle divino. Tudo está no controle de Deus. Ele consegue direcionar, ele consegue cuidar, ele consegue gerenciar, ele consegue estabelecer o seu princípio, o seu propósito, porque ele é soberano. E quando falamos da soberania de Deus, Deus em nenhum momento erra na sua escolha, Deus em nenhum momento erra naquilo que ele predeterminou. Quando falamos da soberania de Deus, é óbvio, muito claro, que entendemos a manifestação de uma coisa chamada o seu poder. Então temos poder, atributos que são atributos pessoais, como a sua onisciência. Ele sabe porque muitas vezes o seu atributo moral, que é a sua soberania, vai ser estabelecido. Parece que eu fui um pouco redundante ou prolixo, mas o que eu quero dizer para você é que tudo está no controle de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu não vou conseguir entender, mas Deus ele deixa claro, mesmo que você não tenha entendimento, saiba que eu sei o que eu estou fazendo. Vocês querem ver uma coisa interessante? Presta bem atenção, não iremos mergulhar, mas isso é para que você possa queimar um pouco a sua pestana e entender o que é a soberania e o que é o controle divino. E muitas vezes na sabedoria do controle divino, Deus vai fazer coisa que eu e você não vamos entender. A Bíblia relata que Deus escolhe um rei chamado Davi. Davi começa a reinar, Davi começa a crescer. Davi era um rei que estava agradando a Deus, mas tiraram de Davi uma coisa que estava no seu DNA. Davi era um rei, mas era um homem de guerra. Davi não era aquele rei que ficava no palácio. Davi era aquele rei que saía o quê? Para a guerra. Em certa ocasião, o povo de Israel lutando, o que aconteceu? Um nefilim ou um gigante ficou olhando Davi. E Davi ali, sendo um homem destro, mas também usando tanto a direita como a esquerda, ele começa a manejar a espada, mas tanto a sua mão direita como a esquerda cai ou cansa. O teor de uma guerra é a sua guarda o quê? Baixa. Aquele homem viu que Davi estava com a guarda baixa e tentou matar Davi. A Bíblia diz que Davi foi socorrido, mataram um gigante, mas os comandantes, os guerreiros de Davi, falaram uma coisa: a partir de hoje, tu não sai mais para a guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. E Davi agora, ele não saía para as grandes conquistas, ele ficava no palácio. E o que aconteceu? Davi, nessa situação de não poder sair à guerra, ele acaba ficando ansioso. E diz a Bíblia que ele sobe num determinado
lugar, e ele vê uma mulher, e ele ali pergunta de quem é a mulher, e a história que você conhece, Davi, ele conquista Batseba, e a Bíblia diz que ele acaba o quê? Adulterando. Batseba, nesse momento, ela fica esperando um filho. A Bíblia diz que Davi, quando soube que o filho que nasceu estava doente, ele ora, ele jejua, mas aprove Deus o quê? Levar o menino. A Bíblia diz que os oficiais, os servos de Davi, ficaram preocupados de dar a Davi a notícia. E Davi percebeu que havia acontecido alguma coisa e perguntou: a criança morreu? Se morreu, então me traz água, me traz a minha veste de rei, porque eu agora vou viver novamente. Em outras palavras, enquanto a criança estava enferma, eu orei e jejuei para que ela fosse curada. Mas, quando ela morreu, eu sei que eu vou a ela, mas ela não voltará a mim. E aí a história continua. Por quê? Porque parece que Davi, ele está casado com Batseba, pois tem um filho, Jededias. Vocês sabem quem é Jededias, não sabem? Jededias é Salomão. E você vai ver o percorrer da história, e Davi vai dizer assim: Salomão é meu único filho, ele é inexperiente, mas o Senhor escolheu ele para edificar um palácio. Olha só, que coisa louca é essa? Nós não falamos que Deus é um Deus a favor do que é o certo? Por que morreu uma criança fruto de uma adultério? Ela está viúva, sim, ela tem direito de casar novamente. Mas tem um posicionamento ético e moral, cabia isso? Eu não tento querer entender. Porque existem coisas em Deus que Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe quando Ele vai o quê? Conduzir. Segunda coisa interessante que me chama a atenção: a Bíblia fala de um rei. O nome desse rei, ou melhor, de um comandante do rei Assírio. E o nome da Síria, e o nome desse comandante, a Bíblia chama de Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? Naamã era um homem leproso. E aí ele está diante de uma hebreia que é serva da casa de Naamã, e ela diz assim para a esposa de Naamã: quisera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta, ele seria o quê? Curado da sua lepra. A Bíblia diz que o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel, e o rei de Israel diz assim: ó, isso aí é conversa, ele quer pretexto. Eliseu fala o seguinte: veja, deixe-me vir. Quando Naamã vai, a coisa bem notória do princípio é que Naamã é leproso. Um judeu não tem contato com o leproso. Então, o que o profeta faz? Diz lá para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã, no texto, diz que ele fala assim: pensei que o profeta ia se colocar diante de mim, ele ia fazer conjuros de invocação, e eu seria o quê? Curado. Agora, tantos rios vão na Síria, mergulhando no rio de águas escuras, não podia ser Abana, Fafá, rios de águas cristalinas? E aí alguém diz assim para Naamã: meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa extraordinária, difícil, você não faria? Quanto mais mergulhar o quê? 7 vezes. O texto diz que ele mergulha 7 vezes no Jordão. E o texto diz que a sua carne ficou como a pele de uma criança. Agora quem vai ter com ele? Eliseu, o profeta. Ele não está mais leproso. Ele está agora limpo. Vocês prestaram atenção na fala de Naamã? Naamã vira para o profeta e
diz assim, eu posso te dar alguma coisa? Ele diz, não, eu não quero nada, porque o que tu trouxe está contaminado ainda da guerra. Então eu não quero nada do que você trouxe. Eu posso levar um pouco da terra daqui? Pode. Mas existe uma terceira coisa que chama a atenção. Naamã vira para Eliseu e diz assim, profeta, que Deus tenha consideração quando eu entrar na casa do meu Deus e tiver que me prostrar diante de quem? São coisas, irmãos, que às vezes você nem se aprofunda muito. Eu posso me aprofundar nisso, até porque se comer carne escandaliza o teu irmão, é melhor que você o quê? Não coma. Mas o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão entendendo como Deus trabalha? Vocês estão entendendo como Deus faz as coisas? Em outras palavras, irmãos, Ele faz tudo mediante a sua o quê? Soberania. Quem deu alguma coisa ao Senhor para que venha receber o que dele por Ele para Ele? Quem somos nós para dizer que a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age está certo ou errado? Esse texto que eu quero ler com vocês, ele não fala a perspectiva da narrativa de Naamã, e nem tanto porque Deus escolheu Gededias ou Salomão como rei. Mas esse texto fala que em certa ocasião, quando Salomão era rei, o texto da palavra vai dizer que Salomão, ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Abra sua Bíblia, em 1º livro de Reis, capítulo de número 11. E eu quero ler com vocês alguns versículos, a partir do 26. 1 Reis, capítulo 11, 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja a mãe era mulher viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço habilidoso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o selonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois no campo, Aías o profeta e Jeroboão. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. E o profeta disse assim a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quenos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, e a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Você entende literalmente que o texto que nós acabamos de ler mostra que um homem sem dignidade, sem herança, por quê? Ele era filho de uma viúva. Ele era da tribo de Efraim, né? Efraim foi filho de José, vocês sabem disso.
E a Bíblia diz que Salomão percebeu alguma coisa em Jeroboão. Porque Jeroboão era um homem laborioso, valente, capaz. Então Salomão falou o seguinte: bota esse cara em todo o trabalho forçado. Porque se ele tiver um trabalho forçado, essas qualidades dele não vão o quê? Sobressair. A Bíblia relata que um dia que Jeroboão estava no campo, sozinho, Deus enviou um profeta. E Deus enviou um profeta com uma túnica, uma capa, nova. E diz assim: divide essa capa em 12 pedaços. Óbvio, 12 pedaços representavam as 12 o quê? De Israel. Israel está sendo dividido em tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte foram 10 tribos que seguiram quem? Jeroboão. A Bíblia diz que por amor a Davi, uma tribo tinha que perpetuar aquela de quê? De Judá, até porque o Messias viria de que tribo? Judá. Benjamim, que é a menor tribo, seguiu Judá. Então, em outras palavras, Deus está dizendo para Jeroboão: você será o futuro rei das tribos do quê? Do norte. Das tribos do norte. A Bíblia diz que Jeroboão ele teve que fugir para o Egito, porque Salomão queria o quê? Persegui-lo. A Bíblia diz que quando Salomão morre, quem volta para o Egito? Jeroboão. Só que tem uma coisa, irmão. Salomão tem um filho. O nome desse filho é Roboão. Se o meu pai é rei e ele morre, eu vou ser o quê? Rei. Só que os anciãos de Israel vão a Roboão e eles vão falar uma coisa muito interessante. Vamos lá ver o texto da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai Salomão, falando para Roboão, fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O relato bíblico diz que Roboão, quando ouve isso, dos líderes, dos anciãos, de algumas pessoas de Israel, ele fala o seguinte: daqui 3 dias eu dou resposta a vocês. E o texto diz que ele vai consultar os anciãos. E os anciãos vão dizer assim: olha só, Roboão, se tu fizeres, ou se tu for servo desse povo, e falar a esse povo coisas agradáveis, eles se farão para sempre teus servos. Só que o segundo conselho que ele vai buscar é com os jovens que foram criados por ele. E os jovens que foram criados por Roboão falam assim: não, se o dedo mínimo do teu pai foi como um escorpião, o teu será pior. Se o teu pai fez um jugo, o teu será pior. E o que Roboão faz? Aceita o conselho para ser servo ou aceita o conselho para oprimir o povo? Para oprimir o povo. É porque ele não tinha sabedoria, gente. É porque Roboão era um homem negro, não. Alguém pode ler o versículo de número 15, por favor? Olha o que é a soberania de Deus. Olha como Deus faz. O que fala o versículo 15? Ele, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Dario, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebat. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando Deus
Vocês entendem por que ele deixou Naamã entrar lá em Rimon e se prostrar? Porque ele quis deixar, gente. É a sua soberania, é o seu poder. É ele que tem governo. É ele que diz a palavra no livro do profeta Isaías que o globo terrestre está na sua o quê? Na sua mão. Os moradores da terra são para eles como pequenos o quê? Gafanhotos. Deus, ele quer fazer com que eu e você estejamos entendendo que ele ainda continua tendo controle sobre tudo. Parece que vai dar errado, parece que é o fim. Não, irmão, não parece. Porque o que está parecendo ser errado, ou está parecendo ser o final, pode ser o começo, porque Deus está com a sua mão. É Ele que está conduzindo. Roboão aceitou o conselho, porque em primeiro lugar, o que o irmão Jorge leu? Porque Deus estava o quê? No controle. Porque o texto diz, o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha de quem? Do Senhor. Mas por quê? Para cumprir a palavra que havia sido dita por intermédio de Aías ao profeta. E Aías, o profeta, quem? A Jeová. O que Deus quer nos ensinar? Você está debaixo de uma promessa? Você está debaixo de uma palavra que deram a você? Creia, confie. Porque Deus ele vai usar os seus mecanismos. Deus vai usar o seu poder para confundir, às vezes, o homem simplesmente para cumprir a sua o quê? Vou confundir Roboão. Roboão, escuta o conselho do Jonas. Chega lá depois de 3 dias e diz que você vai ser pior do que o seu. Porque isso vinha do... Foi o diabo, gente. Foi o diabo que soprou no ouvido dele. Foi o Espírito que chegou diante da presença de Deus e falou assim: eu serei espírito de mentira na boca dos profetas. Não, foi o Senhor para cumprir a sua oferta. Quando eu começo a entender o viés na perspectiva da soberania de Deus e do seu poder, agora eu preciso permanecer naquilo que Deus disse. Deus, ele erra nas suas escolhas? Não. Eu já ouvi muita gente falar uma coisa que a Bíblia diz o contrário. Quem foi que escolheu Saul como rei? O povo ou Deus? Não. Foi Deus, gente. O povo pediu o quê? Um rei. Mas Deus escolheu quem? Tu vai profetizar entre os profetas e será mudado em outro homem. Deus erra nas suas escolhas? Não. Mas muitas vezes o homem que foi escolhido se perde. Esse é o problema. Não é que Deus deixou de ser soberano. Não é que Deus ele erra nas suas escolhas. Mas é as escolhas que muitas vezes nós o quê? Fazemos. O cristianismo tem uma coisa diferente de qualquer religião. Existem religiões que ela penaliza os devotos da religião. O cristianismo, não. Eu posso sair daqui para no bar beber uma cerveja? Posso. Eu posso sair daqui e dizer para Marcelo: pega as tuas coisas, vai para tua mãe, que eu não quero mais você. Posso? Posso, gente. Eu posso sair daqui, comprar um maço de cigarro e fumar um cigarro? Posso. Deus vai me dar coça, Deus vai me bater. Mas eu tenho que ser responsável pela minha escolha. O problema de Jeroboão foi que ele viu a soberania e o poder de Deus. Jeroboão tinha que parar e falar o seguinte: caramba, tinha tudo para Roboão ser o rei, mas ele deu um conselho contrário, e o povo falou o seguinte: manda chamar lá Jeroboão e está lá no Egito, porque ele será o nosso quê? Rei. E aí acontece uma coisa, irmão, presta atenção.
Às vezes algo não acontece na nossa vida, não é porque Deus perdeu a sabedoria, é porque Deus compreende pela sua sabedoria que ainda não estamos preparados para lidar com o que Ele quer o quê? Fazer. Você já viu uma coisa na Bíblia? Moisés. Ele sai do Egito 40 anos, eu falei já isso. 40 anos ele vai ficar com o sogro dele no deserto. E depois ele vai voltar para o Egito para ficar mais 40 anos aonde? Peregrinando. José. 17, 18 anos, 16 ou 17, ele tem um sonho, não é isso? Quando nós olhamos a história de José, gente, a história de José é um aprendizado para nós como cristãos sobre a soberania divina. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui para você, para que isso fique memorizado na sua vida. A Bíblia fala de 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão teve um filho, o nome desse filho era Isaac. Isaac teve um filho, o nome desse filho era o quê? Jacó. Jacó teve filhos. E dentre os filhos que Jacó teve, ele teve José. José era um filho que não foi dado pela concubina de Lia, e então por Lia. José era o filho que nasceu de quem? Raquel. Que ele teve que trabalhar mais 7 anos, por quê? Porque o texto diz que ele a amava. A Bíblia fala uma coisa muito lógica sobre Jacó. A mãe de Jacó, não é isso? Rebeca, ela tinha o quê? 2 filhos. No ventre dela tinha 2 o quê? Nações. Quem é o primeiro que nasceu? Esaú. Quem teria direito à primogenitura? O primeiro, Esaú. Só que Rebeca amava mais quem? Mais Jacó. Aí ainda tem um filho só, né? Mas quem tem mais de um filho, tudo cheio igual. Tudo é igual. Se deu para João, tem que dar para Maria. Se deu para João, tem que dar para Maria, mas também tem que dar para Antônio. Se eu começar só a dar presente para Maria, o que Antônio e João vão dizer? Meu pai prefere quem? E o que você vê? Jacó tinha preferência. Por que Jacó tinha preferência? Porque ensinaram isso a ele era preferido de quem? Então Deus olha para José e diz assim, eu vou ter que tratar esse rapaz, senão ele não vai saber fazer escolhas. Você está me entendendo? E o que Deus faz? Dá sonhos. Ele conta os sonhos, só que ele é filho predileto e seus irmãos o quê? O odiavam. Ele é vendido. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus está tratando ele. Porque se José não fosse tratado por Deus, e se Deus cumprisse pela soberania o que ele tinha para fazer, sabe o que José ia fazer com os irmãos dele? Ia pisar nos irmãos. Se você não estiver preparado para receber a bênção de Deus, você pode ter compreensão da soberania e do poder dele, mas o maior responsável por Deus muitas vezes deixar de cumprir o seu desígnio, o seu propósito, não é Deus, somos o quê? Somos nós. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão. Esse vale que você está passando, essa leve momentânea tribulação, é o tratamento de Deus na tua vida. Ele está tratando você. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele só vai poder fazer se você for um servo ou uma serva, o quê? Tratar. Porque o que acontece com Jeroboão? Jeroboão não teve ainda a compreensão da grandeza divina. E a Bíblia diz que ele edifica um bezerro de bronze. E ele edifica a seu bel prazer, como lugar de adoração, Betel e Dotã. A Bíblia diz que ele cria uma festa como se fosse festa perpétua. A Bíblia diz que ele faz Israel andar pelo caminho da idolatria. Deus errou na escolha dele?
Mas muitas vezes eu e você não temos uma compreensão da grandeza, da soberania do poder de Deus, e Deus nos escolheu para ser instrumento dele. Então, para que lugar para o erro? A Bíblia diz que Jeroboão, ele faz coisas contrárias. Jeroboão vai por caminhos contrários. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que nós classificamos como bênção de quem? De Deus. Então, se você está nessa peleja, se você está nesse caminho dificultoso, saiba de uma coisa, meu irmão. Deus quer te abençoar, mas Ele entende pela sua onisciência que se Ele te abençoar hoje, amanhã você se perde na bênção que Ele trouxe aonde? Tem horas, irmãos, que você vai ter que ir para o Val de Jaboque. Tem hora, irmão, que você vai precisar ir para o deserto. Tem hora, irmão, que você vai precisar ir para a caverna. Tem hora, irmãos, que você vai precisar estar só. Mas não é porque Deus te abandonou, é porque Ele está tratando você para ti, abençoar. Você está me entendendo? Dessa forma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que tem olhos viram, tem ouvido e ouvido, pois jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele quer. Um dia eu estava num determinado lugar, e aí, por isso que eu usei, porque literalmente eu escutei a voz do Senhor dizendo assim: você agora precisa ir para a volta de Jaboque. E fica lá. Fica lá. Porque quando eu der uma mão para você sair, você sai da volta de Jaboque. Porque Deus muitas vezes quer nos tratar. Deus muitas vezes quer palestrar para os seus filhos. Eu soltei balão. E ainda até hoje eu tenho um fascínio por balões. E balão é uma arte, né, que parece tão simples e não é simples. Se você soltar um balão de grande estatura, você vai precisar de gás, né? Gás mudando, gás por cima. Você vai ter que ter um maçarico, que é um maçarico usado muito. Quem cola manta, asfalto no telhado, antigamente tinha que passar esse maçarico. E você começa a acender e infla o balão. Mas chega um momento que você tem que tirar a pressão do maçarico. Por quê? Se o balão for um fogueteiro, ele vai ter que cair numa coisa chamada cangalhas. E as cangalhas são muitas vezes pesadas. Um balão de 20 metros, um balão de 18, um balão de 12. Quando ele está preparado para levar o fogo, você bota ali a boca, prende, né, a aranha, bota direitinho, e o maçarico ele já sabe, ele diminui a pressão. Por que diminui a pressão? Porque se ele colocar a boca do balão, acender com pressão, o balão ele vai estar com força. Só que o calor se dissipa e a bucha ainda não fez calor suficiente para manter ele o quê? No alto. O que vai acontecer? Ele vai subir, mas daqui a pouco ele vai o quê? Se acender a cangalha, aquilo vai fazer estala, aliás. Uma flecha de um fogo no teu peito pode até te matar. Então o que você precisa? Você precisa saber, você precisa ter a compreensão que não é a pressão do maçarico que faz o balão o quê? E qual a aplicabilidade disso? Simples. Às vezes você olha para pessoas e você diz assim: pô, mas ele subiu tão rápido, e por que eu não subo? Mas quando você para continuar olhando aquela pessoa, você vê que da mesma forma que ela subiu tão rápido, ela também o quê? Aí. Então, irmão, já viu aquela coisa? A grama do teu vizinho não é mais o quê? É Deus falando: eu sou onisciente, eu sou poderoso, mas eu tenho que trabalhar na tua vida. Porque
Porque senão, você pode edificar Betel, Dotã, você pode edificar sacerdote a seu bel prazer, você pode, de repente, pisar uma pessoa que te ajudou. Então, não seja um balão que suba com a pressão. Seja um balão que suba respeitando até a técnica de como se solta o Deus. E nessa noite, meus irmãos, Deus poderosamente em Jesus esteja deixando claro para você que Ele é soberano, Ele não erra nas escolhas. Aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, Ele vai cumprir. Mas Ele primeiro precisa te adestrar. Ele primeiro precisa fazer com que, como diz, Deuteronômio capítulo 8, eu te levei para o deserto, eu te fiz ter fome, eu fiz você caminhar só para saber o que estava no teu coração. Então não murmure, meu irmão. Está doendo, está difícil, mas existem pessoas que passaram pela mesma coisa e foram vitoriosas. Pastor, não estou aguentando mais. Persevere. Pastor, estou pensando em jogar a toalha. Não joga. Pastor, não vai mudar. Vai mudar. Deus é onisciente, Ele nunca erra. Lembra que nós falamos, pautado na palavra? Ele muda coisas para cumprir aquilo que Ele deu. Que Deus poderosamente em Jesus seja abençoado na tua vida. Vamos colocar em pé? Quero agradecer você que nos acompanhou por essa live. Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Graça e paz, que você possa ter um restante de noite extremamente abençoado no nome do Senhor Jesus. Queridos,